Bem-vindo ao nosso canal Investimentos Gratuitos. Neste vídeo, se você está interessado em investir e alcançar seus objetivos financeiros a longo prazo, continue assistindo este vídeo e aproveite as informações valiosas que compartilhei. Quando as pessoas usam a palavra senso comum, o que elas querem dizer é senso incomum, porque a condição humana padrão é ignorância e estupidez. Na verdade, é uma condição humana padrão muita miscognição. Você pode melhorar sua própria vida eliminando suas miscognições. Sabe, às vezes a economia próspera e às vezes não, e você tem que viver sua vida em ambos os episódios. E nossa atitude é que continuamos nadando. E às vezes a maré está com a gente e às vezes contra, mas continuamos nadando de qualquer maneira. Você fica surpreso com a duração desta expansão? Claro que durou muito tempo, mas o que foi realmente surpreendente é que nunca imprimimos tanto dinheiro e o gastamos tão rápido e trouxemos tanta dívida pública e privada. Então, isso é total terror incógnita em economia. Eu sei o que sabia com certeza como seria o resultado, é claro que era arriscado, mas funcionou. Eu não acho que tinham muito mais do que funcionária. Eles não estavam preparados para fazer estímulo, muita controvérsia, inércia democrática é o que é. Então, eles tinham que fazer alguma coisa e tudo o que lhes restava era imprimir dinheiro e começar a comprar coisas e foi isso que eles fizeram e acabou sendo uma resposta muito sábia. E o que é ainda mais surpreendente é que tanto o Congresso quanto a presidência e sob ambos os partidos tomaram a mesma decisão. Eles cooperaram. Foi a última vez. Bem, isso nos deixou superando a grande recessão. Então, talvez atraiamos cooperação novamente, já que funcionou tão bem uma vez. Se você é um político em uma democracia, é claro que quer que as pessoas tragam dinheiro e o gastem. E é claro que não é uma boa ideia. O melhor exemplo provavelmente no mundo todo é Singapura, que tem zero dívida e nunca imprime dinheiro e o gasta e é um dos lugares mais bem-sucedidos na Terra. Eu queria que fossemos assim, mas só há uma. Singapura. Bem, algumas pessoas agora dizem que a dívida federal não é um problema de todo. Bem, se você acredita nisso, acredita na fada dos dentes, porque então não precisaríamos mais ter impostos nunca, apenas espalhar dinheiro e viver felizes para sempre. Isso, obviamente, não funcionaria. Há um ponto em que imprimir dinheiro é contraproducente. Estamos nesse ponto ou não? Eu não acho que estamos nesse ponto, mas ninguém sabia onde o ponto viria e não sabemos agora. Nenhuma dessas pessoas que são tão seguras de si mesmas, porque todos queremos tranquilidade e então eles fornecem. Ninguém realmente sabe quanto disso é demais. Aconteceu por acidente, estávamos em apuros desesperados, estávamos na véspera de uma grande recessão que poderia ter sido uma grande depressão e depois seguida pelo surgimento de pessoas como Adolf Hitler e assim por diante. Então, evitamos uma verdadeira catástrofe. A única arma que eles tinham com essa enorme era imprimir dinheiro e gastá-lo e eles fizeram isso e eles reduziram as taxas de juros a zero ou juros reais. Bem, é claro que isso elevou os valores dos ativos para as pessoas que já eram ricas. Ninguém estava tentando fazer os ricos mais ricos. Foi apenas um subproduto acidental de uma decisão governamental correta feita de forma bipartidária e, já que foi um subproduto estranho que ocorreu na dieta estranha, irá desaparecer sozinho. Eu não posso pensar em um único exemplo em toda a minha vida em que manter simples tenha nos prejudicado. Fizemos erros, mas não foram porque mantivemos simples. Estamos tentando encontrar coisas inteligentes para fazer com uma torrente de dinheiro em excesso e sempre tivemos uma torrente de dinheiro em excesso e estamos sempre procurando coisas inteligentes para fazer com ela e, se encontrarmos coisas inteligentes para fazer, fazemos, e se não encontrarmos nada, deixamos o dinheiro acumular. O que há de errado com isso? Em toda a minha vida, manter simples nos prejudicou. Fizemos erros, mas não foram porque mantivemos simples. Estamos tentando encontrar coisas inteligentes para fazer com uma torrente de dinheiro em excesso e sempre tivemos uma torrente de dinheiro em excesso e estamos sempre procurando coisas inteligentes para fazer com ele. Se encontrarmos coisas inteligentes para fazer, fazemos, e se não encontrarmos nada, deixamos o dinheiro acumular. O que há de errado com isso? O jogo em nossa espécie de vida é ser capaz de reconhecer uma boa ideia quando raramente a temos e raramente é apresentada a nós. E acho que isso é algo que você precisa se preparar por um longo período. Qual é a velha ditado de que a oportunidade vem para a mente preparada e eu não acho que se possa ensinar às pessoas em 2 minutos como ter uma mente preparada, mas esse é o jogo. As coisas que aprendemos há 40 anos nos ajudarão. E reconhecer a próxima grande ideia.
No custo de oportunidade, voltando para isso, o texto de economia atual para calouros, que está varrendo o país, tem certo praticamente na primeira página e diz que todas as pessoas inteligentes devem pensar principalmente em termos de custo de oportunidade, e isso é obviamente correto, mas é muito difícil ensinar negócios com base no custo de oportunidade. É muito mais fácil ensinar o modelo de precificação de ativos de capital, ou você poderia simplesmente inserir números, resultados e ensinar o que é fácil de ensinar em vez do que é correto de ensinar. Isso me lembra da famosa frase de Einstein: tudo deve ser feito tão simples quanto possível, mas não mais simples. Escreva isso. Na verdade, tendo a ser seguidor de Confúcio e acho que esta sala está cheia de valores confucianos. Sabe, se a primeira lei do confucionismo é a piedade filial, particularmente em relação aos idosos. Você pode ver porque eu gosto desse sistema. Obviamente, as considerações de custo são importantes no negócio e, obviamente, os custos de oportunidade, que é uma doutrina da economia e realmente uma doutrina de gerenciamento de vida, também são muito importantes e sempre tivemos esse tipo de pensamento básico. Claro, capitalismo livre, claro, você pode calcular o custo de capital quando está emprestando dinheiro ou, pelo menos, pode calcular o custo de empréstimos, mas os teóricos precisavam desenvolver alguma teoria para o custo de capital e lá eles simplesmente foram loucos. Eles disseram que se você ganhasse 100 em capital porque tinha algum negócio maravilhoso, seu custo de capital era de 100% e, portanto, você não deveria considerar qualquer oportunidade que entregasse um PIF 80. Esse é o tipo de pensamento que surgiu dos modelos de. Ele simplesmente continua multiplicando e multiplicando. Qual é o seu custo? Você tem doutrinas antigas perfeitamente boas como o custo de oportunidade. Em qualquer momento em que podemos considerar um investimento, temos que compará-lo com o melhor investimento alternativo que temos naquele momento. Tínhamos ideias antigas perfeitamente boas e fáceis de usar, mas elas não eram boas o suficiente para esses teatros modernos, então eles inventaram todas essas matemáticas ridículas que concluíram que as empresas que ganharam mais dinheiro tiveram o custo de capital mais alto. Bem, tudo o que posso dizer é que isso não é para nós. Agora, a outra metade dessa pergunta eu deixo para o Sr. Bob. O que você encontra é que o custo de capital é cerca de 0,25% abaixo do retorno prometido por qualquer negócio que o CEO quer fazer. Muito simples. Você sabe, temos 3 perguntas com capitais ao redor, deixando de lado se queremos emprestar dinheiro. O que geralmente não queremos fazer é se isso faz sentido. Faz mais sentido pagá-lo para os acionistas do que mantê-lo dentro da empresa. A subpergunta é se pagarmos, é melhor fazê-lo com nossas recompra ou comprar um dividendo. O teste para saber se pagaremos dividendos é se podemos criar mais de $1 de valor dentro da empresa com esse dólar e nunca sabemos a resposta para isso, mas até agora, julgado pelos resultados, sim podemos e achamos que perspectivamente podemos. Mas isso é uma esperança da nossa parte e é justificada em alguma medida pela história passada, mas não é uma certeza. Depois de cruzarmos esse limiar, compramos ações de volta? Obviamente, se você pode comprar suas ações com um desconto significativo do valor intrínseco calculado de forma conservadora e pode comprá-las em quantidade razoável, é um uso para o capital. Além disso, a questão se torna se você tem capital e acha que pode criar mais do que $1. Como você cria o máximo com o menor risco e isso se relaciona com o risco do negócio? Não se trata de nenhum cálculo de volatilidade. Eu não sei como medir o risco na Seascand pela volatilidade das ações, pois as ações não foram emitidas desde 1972. Isso significa que eu não posso determinar o risco de um negócio da Seis porque não temos uma cotação diária? Não, posso determinar isso olhando para o negócio e para o ambiente competitivo em que ele opera. Então, depois de cruzarmos o limiar de decidir que podemos alocar o capital de forma a criar mais do que $1 de valor presente para cada dólar reter, é uma questão de fazer a coisa mais inteligente que você pode encontrar e esse é o custo de cada negócio que fazemos é medido pelo segundo melhor negócio que está disponível em um determinado momento. Fazer mais de. Eu nunca encontrei algo que fizesse muito sentido em reuniões de conselhos de administração corporativa, exceto pelo fato de que é o que eles aprenderam na escola de negócios e é o que os consultores falam. A maioria dos membros do conselho assentiria sem saber o que estava acontecendo, e essa é minha história com o custo do capital. Quando você tem uma grande ideia, eu não posso lhe dizer exatamente o que acontece dentro de seu sistema nervoso ou cérebro naquele momento, mas tivemos relativamente poucas ideias boas ao longo dos anos. Eu não sei quantas você acha que tivemos no total, provavelmente talvez 25 cada. Você tiraria os 50 melhores, mas a maioria das novas pessoas não estaria aqui.
Então, aproximadamente, uma a cada ano ou dois. Às vezes, haverá uma série delas, como em 1973 e 1974, mas o problema é que agora é realmente grande. Hoje em dia, grande realmente significa grande, precisa ser bilhões de dólares para mover agulha muito na Berkshire. Eu diria que quando eu virava as páginas há 50 anos nos manuais da Moody's, eu sabia quando eu encontrava uma grande ideia. Eu tenho meia dúzia delas que guardo as cópias dos relatórios de há 50 anos atrás, só porque eram tão óbvias e incríveis. Isso acontece de vez em quando eu conheci Homer Davidson, você sabe, no final de janeiro de 1951, e ele passou 4 ou 5 horas comigo explicando o jeito. Eu sabia que era uma grande ideia. 8 meses depois ou provavelmente 10 meses depois, escrevi um artigo para o Commercial and Financial Chronicle sobre a segurança que eu mais gostava. Era uma grande ideia quando encontrei as Western Insurance Securities. Eu sabia que era uma grande ideia. Você sabe, eu não podia colocar milhões de dólares nela, mas eu não tinha milhões, então não fazia diferença. Nós vimos coisas subsequentemente, vamos ver, você sabe, nós temos uma vida normal, vamos ver algumas mais antes de terminarmos. Na verdade, uma das minhas, eu tenho um sistema real, minha ideia de uma ideia realmente grande é uma que eu tenho e ligo para o Charlie e ele só diz não, ao invés de que é a pior ideia que eu já ouvi, mas se ele só disser não, é uma ideia incrível. Se você gostou do conteúdo sobre investimentos que eu acabei de compartilhar com você, eu gostaria de pedir para se inscrever no meu canal e deixar um like no vídeo.